Olá, criaturas macabras! Mais um vídeo de especial de Halloween e hoje eu vou falar sobre livros de fantasia, só que fantasia adulta, né, gente? Não é fantasia erótica, tá? Pelo amor de Deus, é fantasia de livros mais pros adultos. Eu já falei de livros de fantasia pra crianças, de fantasias macabras, assim, livros de terror pra crianças. Eu já falei de livros com crianças que são macabros e já falei também de livros de adolescentes, jovens adultos. Então vai dar tudo aqui nos cards, eu sempre deixo os vídeos nos cards. Vão lá dar uma olhada, aqui é livro mais adulto mesmo, sabe? Livros com coisas adultas que são fantasias também. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de te convidar para me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram e lá eu falo sobre muitas coisas, tá? Interajo muito com vocês. A gente conversa nos directs, eu posto algumas fotos, posto coisas complementares que eu não consigo postar nesse canal. Então eu vou lá me seguir no Instagram. E aí também, gente, tá chegando no fim da pré-venda do meu Planner 2020. Então, a pré-venda eu disponibilizei alguns brindes e também tá com preço promocional. Então, esse planner aqui eu fiz com muito carinho, eu deixei também... Eu sempre deixo o link dele aqui nos cards pra vocês dar uma olhada, eu mostrei como ele é por dentro e tal, eu fiz o planner inteiro. Então é isso aí, vai estar pré-venda até dia 30, tá bem? Então corre. Eu vou deixar também todos os links dos livros que eu falar aqui ali na descrição. E também tá na descrição eu coloquei uma promoção do Kindle Unlimited que você paga R$1,99 e tem acesso ao Kindle Unlimited, todos os livros do Kindle Unlimited por 3 meses. E também tem uma lista do que você ler no Kindle Unlimited, porque é muito livro, às vezes você fica perdido. Então eu fiz ali uma lista com 30 livros, com mais de 30 livros super legais pra você ler no Kindle Unlimited. Vamos lá pro vídeo. Depois das propagandas, vamos pro vídeo, né, gente? Então tá, eu acho que o livro de fantasia mais adulto que eu já li na vida, assim, que... ele me inspirou pra fazer essa lista, foi As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon vai contar a história do Rei Arthur e a Távola Redonda lá, toda aquela história. Só que aqui vai ser contado por olhos de mulheres. Então vão ter 3 mulheres principais nessa série. Então é uma série de 4 livros, eu li apenas o primeiro. E ele é uma fantasia muito adulta, gente. Então as crianças vão ficar incomodadas, é umas coisas assim bem... complexas. Eu acho que romances de mais adultos, eles envolvem muito mais questões pessoais, políticas e também questões mais adultas, né? Obviamente que vai ter sexo, mas não é nada erótico. E aí é mais essas relações mais adultas que nos livros de adolescentes não tem tanto isso. O livro de adolescente eu acho que eles são mais intensos nas emoções e os adultos eu acho que eles são mais intensos na complexidade das relações das pessoas, sabe? Então aqui nas Brumas de Avalon tem muito isso. A gente vai ter personagens que eles não são bons nem maus, eles ficam ali no meio e eles vão fazer coisas erradas e coisas certas. E tem esse mundo totalmente misterioso e mágico de Avalon e toda essa cultura e dos celtas e os deuses e todos os rituais e coisas assim. Então é realmente uma fantasia muito adulta que eu indico porque eu gostei demais. Ele é meio esquisito, tá? Enquanto você lê, você não fica esperando muita coisa, tipo... normalidade, tá? É um livro bem fora da curva mesmo. Outro livro também de bruxa que eu li e que ele é mais pro adulto mesmo. Eu acho que adolescentes e crianças não vão gostar muito de ler, que é A Filha da Feiticeira. Porque é uma história realmente mais voltada para... é tipo um romance mais pacato, assim, sabe? Não vai ter muita emoção. Os livros de adolescente, geralmente, eles também têm muita emoção. Ele vai falar sobre uma bruxa que tá fugindo de um bruxo faz muito tempo. Então, agora ela tá velha, ela tá vivendo numa cidadezinha bem pequenininha, ela cultiva suas plantas, faz seus elixirs, vende na feira, aquela bruxa bem da natureza mesmo, mas ela também é uma bruxa das trevas, então ela vai, tipo, tentar só ser bruxa boa, mas ela já foi também consagrada umas coisas bem ruins lá. E aí ela vai encontrar uma menina e vai começar a ensinar essa menina nova sobre as artes da bruxaria e da natureza e coisa assim. Então, assim, é um livro mais adulto porque ele realmente tem mais essa carga mais romance e tal. Tem umas partes aqui de ação e alguns desfechos que eu não fiquei tão assim, sabe? O desfecho, principalmente, eu acho que ele não é... ele é mais anticlimax do que o livro, assim, sabe? Você espera que é uma coisa muito mais grandiosa e no final acaba tudo muito rápido, as coisas começam, sei lá, não foi tão legal quanto o começo do livro. Mas ele é uma fantasia adulta, então se você gostar desse gênero, desse tema, vai ler A Filha da Feiticeira. Presta atenção, porque tem vários livros de Filha da Feiticeira. Esse é a Filha da Feiticeira, tá? Tem muito livro com esse nome. Outro livro que eu já falei bastante dele aqui nos últimos meses, mas eu não poderia deixar de citar, que é O Labirinto do Fauno. É um livro muito adulto porque ele vai falar muito sobre violência, vai ter muitas cenas de tortura e coisas bem pesadas mesmo. Apesar da personagem principal ser uma menina e ela tá ali na inocência porque ela é a princesa do reino submundo e tem um fauno e fadinhas. Ao mesmo tempo, assim, tem gente cortando pessoas e matando gente, assim... é horrível. Então, assim, é um romance, é uma fantasia bem adulta pra realmente pessoas adultas. Eu já falei, já dei o meu clamor, pelo amor de Deus, não coloca as crianças pra ler esse livro ou assistir o filme, porque elas vão ficar traumatizadas, porque é realmente muito brutal. Fiz o vlog de leitura, vou deixar também aqui nos cards, tem vários vídeos.
E aí eu também fiz um vídeo, gente, de vários livros que eu falei aqui, livros de bruxa. Então o próximo livro também eu acho que eu falei lá. Livros de bruxa, todos os livros de bruxa que eu li, eu tô devendo pra vocês uma lista de melhores livros de bruxa, mas é porque eu dei uma parada de ler livro de bruxa. Mas eu vou voltar com a lista um dia, quem sabe. E isso que me leva ao próximo livro dessa lista, que é A Filha da Floresta. A Filha da Floresta é um romance maravilhoso, muito adulto também, que vai falar sobre uma menina que ela é novinha e acontece que a madrasta dela enfeitiça os irmãos dela. E ela tem uma difícil tarefa tipo, a responsabilidade tá inteira nela de voltar os irmãos dela ao normal. Então, os irmãos dela estão amaldiçoados e é só ela que pode quebrar essa maldição. Isso ela vai sofrer muito, muito mesmo, assim. Tem uma parte que no meio que eu não esperava, eu li ele, eu acho que quando eu tinha 17 anos, eu fiquei meio... Eu quase larguei o livro na metade, mas ele era muito bom, não consegui largar. Então é um livro que vai falar muito sobre a cultura celta, sobre os druidas, sobre a floresta, sobre a magia e sobre coisas assim, sabe? E ele tem muito essa relação de política, interpessoal e culturas e coisas assim que deixa o livro mais adulto mesmo. Então tem coisas bem pesadas também que acontecem no meio desse livro. Mas é um livro que eu tenho muito carinho, muito grande por ele. Eu gosto muito dessa personagem. Aqui a gente acompanha ela do começo ao fim. A série da trilogia Seven Waters tem mais livros, mas eu só li esse primeiro e o primeiro eu já gostei demais, então por isso que eu indico ele aqui pra vocês, tá bem? E aí depois, outro livro de adulto também que muita gente leu por indicação minha, que eu amo demais, gente, muito gostoso, que é A Menina da Neve. Esse livro aqui é uma baixa fantasia que vai falar sobre um casal de idosos, eles não têm filhos, eles se mudaram pro Alasca pra meio que recomeçar do zero a vida deles. E o Alasca, gente, é porra louca, sabe? É tipo assim, frio do caramba e eles têm que, tipo, plantar as coisas pra conseguir colher e viver no inverno. E é uma situação, assim, muito extrema. Daí até que eles vão e montam uma menininha de neve, assim, e essa menina parece que ganhou vida. E tem um romance que vai falar muito sobre relação de pai e filho e o sonho desses velhinhos e o isolamento que eles estão lá no Alasca. Ele foi finalista do prêmio... Meu, não sei falar o nome desse prêmio, cara. Eu já tentei, eu já ensaiei falar o nome desse prêmio. Mas é o Pulitzer, eu não consigo, me desculpa. Eu chego aqui na frente da câmera, eu travo. Então eu gostei muito desse livro, ele é bem assim... Tem muita gente que... Eu acho que teve bastante gente que leu e que não gostou, mas porque tava esperando um negócio bem mais fantasia, assim. Ele é baixa fantasia, ele vai falar principalmente das relações das pessoas. Então, eu acho que isso que faz os livros de fantasia adultos serem fantasias adultas. Eles têm mais foco nas pessoas e nas relações delas, como eu já falei anteriormente. Então eu amo demais esse livro, ele foi um chuchuzinho, aquela coisa que aqueceu meu coração mesmo. Eu adoro esse livro, gente. E aí depois, o último livro que eu tenho aqui físico, que também é uma fantasia adulta, que é Lugar Nenhum. Na verdade, Neil Gaiman pode ser considerado todos os livros dele fantasias mais adultas. Só que esse aqui, de todos os que eu li, esse aqui foi o mais adulto que eu li dele, que vai falar sobre um cara, ele encontra uma menina, e essa menina tem a capacidade de abrir portas em Londres. Então, depois que ele encontra ela e estabelece meio que uma relação com ela, as pessoas começam a esquecer dele, e ele começa a transformar numa criatura do submundo. Não uma criatura, ele começa a tornar uma pessoa do submundo, então as pessoas normais não veem ele, é muito esquisito. E aí tem esse mundo totalmente louco que o Neil Gaiman escreveu pra esse livro, que vai se passar nos esgotos de Londres. É legal que, assim, no começo do livro, a gente tem o mapa, assim, ó, dos esgotos de Londres, que é onde vai passar a história. É uma fantasia bem diferente do que eu já tinha lido. Eu gostei muito desse livro. Tem gente que lê Neil Gaiman e não gosta tanto assim desse, mas eu adoro a escrita do Neil Gaiman. Eu gostei muito desse livro, da vibe dele e da menina abrir portas, eu achei bem legal. Então, é aquela fantasia mais adulta mesmo, esse aqui. E eu gostei demais e indico pra vocês também. Agora é dos livros que eu não tenho aqui. Vamos lá, tá bem? Queria ter, tá? Inclusive. Quiser me dar de presente, aceita. Então, um outro livro que vai falar sobre criança, só que é uma fantasia que as crianças, assim, talvez não vão achar tão legal assim, que é O Menino que Via Demônios, que vai falar sobre um menininho. Ele vive numa situação de risco, a mãe dele, assim, é bem pobre, a casa dele quase não tem comida, ele fica comendo cebola. É um negócio, assim, que é uma situação muito negligente. E aí ele vê um demônio, assim, e o demônio é o único amigo que ele tem. E esse demônio, ele vai falar pra esse menino fazer coisas muito erradas, tipo matar uma pessoa, e ele fica o livro inteiro resistindo a isso, sabe? Até que vem uma assistente social e começa a conversar com esse menino, e fica aquela questão de será que ele é esquizofrênico, vê um amigo imaginário, ou será que é o demônio mesmo? Então é um livro, assim, muito tocante, que vai falar sobre essa situação bem complicada desse menino, e eu gostei muito do livro também. É um livro que é
bem assim intimista, e eu gostei muito da relação da assistente social com esse menino. E realmente é um livro mais assim, né, não tão pra crianças, apesar da capa ser fofinha e tem um menininho, mas assim, né, gente, é um demônio que é um amigo dele. Então, né, não é nada muito legal. Outro livro também, que é uma fantasia adulta brasileira, que eu li, que é Mulher com Brancas. Mulher com Brancas vai falar sobre a Rita, ela é uma professora. Ela já é adulta, eu acho que ela tem uns 35 anos pra frente. E ela começa a ter alucinações com um grande peixe. Então ela tá ali em Brasília e ela tá vendo um peixe. E de repente ela começa a ver escamas no corpo dela, ver bolhas passando assim. E ela começa realmente a alucinar bastante com o mar, e principalmente com esse grande peixe muito, muito esquisito, que parece que quer comer ela e ela sente medo dele. Então ela vai voltar pra cidade de onde ela cresceu e ela vai ver que ela não foi a primeira pessoa a alucinar com esse peixe. Outras mulheres da família dela morreram em situações esquisitas, assim, e ela vai ter que lutar com essa coisa estranha que parece que é uma maldição de família, sei lá. E aí é um livro brasileiro que vai ter essa fantasia adulta, que é essa mulher tentando lutar contra coisas do passado dela e coisas dela e barreiras que ela tem. E é bem legal, também tem... Você pode ler ele em e-book e eu vou deixar todos os links também ali embaixo, tá ok? Outro livro também, mais fantasia adulta, que na verdade é uma baixa fantasia, que é As Irmãs Gilly. As Irmãs Gilly vai falar sobre duas meninas. A história começa, elas já são bem adultas, a irmã mais velha, ela é bem mais quase sendo idosa, assim, quase sendo uma senhora. E a irmã mais nova, ela é tipo a deusa ali daquela cidadezinha. Ela casou com o cara mais rico e ela tá ali toda esbanjando beleza e riqueza e coisa assim. Só que elas cresceram numa fazenda de sal, então elas eram muito pobres e só a irmã mais velha que tá cuidando daquela fazenda e ainda produzindo esse sal. A irmã mais nova, elas brigaram em algum momento e ela fica falando que esse sal é amaldiçoado, só que as pessoas ainda compram sal e é uma cidade muito esquisita. Então tem essa briga, assim, de irmãs e essa cidade, essas coisas assim. Então a gente vai vendo o mistério que envolve o sal, que envolve essas irmãs e que envolve esse relacionamento da irmã mais nova com esse cara bonito e o que aconteceu. E aí tem mais uma outra personagem mulher que vem nesse livro. Então são várias personagens mulheres e tem esse plano de fundo meio místico, meio mágico. Você fica a todo momento tentando descobrir, será que isso é fantasia, será que não é? E eu deixei ele na lista porque ele tem realmente essa vibe, quando você vai lendo, assim, as coisas comuns ficam meio mágicas, assim, e eu gosto muito disso. Então essa é uma fantasia também adulta. Eu acho que depois eu vou fazer uma lista de livros de baixa fantasia, porque eu gosto demais desses livros de baixa fantasia, que realmente você vê as coisas da vida real e você não sabe o que é fantasia, o que não é, e eu adoro isso. Eu acho, ultimamente eu tô gostando mais disso do que fantasia muito tipo de dragão voando, unicórnios e coisa assim. Eu acho que eu prefiro mais ultimamente as baixas fantasias. E aí o último livro que eu gostaria de citar nessa lista é Memórias de um Amigo Imaginário. Esse livro também, ele vai falar sobre um garotinho que tem problemas, vai contar na visão de uma criança, só que ele não é muito pra criança, assim, eu acho que ele fica mais pros adultos mesmo, porque esse menino tem autismo e quem vai narrar esse livro é o melhor amigo dele, que é um amigo imaginário. Então esse amigo imaginário vai narrar esse livro e esse escritor ele criou esse mundo de amigos imaginários incríveis. Então esse amigo imaginário que tá contando essa história, ele é o amigo imaginário mais velho que ele já conheceu. Então todos os outros amigos imaginários, as outras crianças que não têm autismo, assim, elas nascem e desaparecem muito rápido, assim. Ele é o único que sobreviveu ali e ele é o melhor amigo do menino dele. Acontece que o menino dele vai entrar numa situação bem perigosa e ele vai ser o único criatura que vai poder ajudar esse menino. Então esse menino tem essas dificuldades que o autismo carrega, assim, e aí só o amigo imaginário dele que vai tentar realmente fazer ele se salvar daquela situação esquisita. Então é um livro bem mais pesado, assim, né, que vai ter umas partes, assim, que pra não dar spoiler aqui, eu acho que crianças, assim, não iam gostar tanto assim. Mas é um livro muito legal. E o sol foi embora, mas, assim, vou finalizar aqui o livro. E é um livro que eu gostei demais. Todo mundo que leu gostou. É um livro, assim, que é muito criativo, é muito inteligente, é muito tocante. E eu gostei demais dele. E essa fantasia de amigo imaginário eu achei incrível. Então, essa foi a lista de livros de fantasia adulta. Eu quero saber de vocês. Tem algum livro de fantasia adulta que você gosta? Por favor, escreva aí nos comentários, porque eu adoro esse tipo de livro. E também outras pessoas que vão assistir o vídeo depois podem gostar da sua indicação também. Então é isso, muito obrigada mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem.